sobre esses dois projetos. Um que versa sobre os empréstimos internacionais do BID, do BIRD, e o outro do mototáxi. Quais são os questionamentos que a oposição está fazendo em relação a esses dois projetos? Bom, a primeira coisa em relação aos empréstimos, a gente tem que frisar o montante deles. São empréstimos que vão ser tomados em dólar e que, somados os dois empréstimos, nós vamos para uma situação de mais de R$1 bilhão de empréstimo. Portanto, é um processo de endividamento muito expressivo se nós considerarmos hoje o valor da dívida do município, que está em torno, me parece, de 2 bilhões, certo? Então você tem um acréscimo aí de 1/3 de endividamento do município em apenas dois projetos do município. A segunda coisa importante é que não estão previstos no PPA. Por outro lado, que é o plano plurianual. Então, trata-se de uma ilegalidade muito evidente. Outro componente importante é que os empréstimos eles são tomados e eles extrapolam o prazo máximo que é dado pela legislação federal para que eles sejam saldados, que o pagamento seja saldado, que é no máximo de 8 meses. Então, você não pode extrapolar para uma gestão, um mandato que não é daquele próprio gestor, o processo de cumprimento das obrigações que foram feitas com esse empréstimo. Por outro lado, nós não sabemos o que nós estamos votando, porque os projetos não definem, apesar de nós termos feito a solicitação formalmente aos órgãos da prefeitura em relação às informações sobre o projeto, nada nos foi repassado em relação ao conteúdo dos projetos. Então, a Câmara está dando, de fato, uma carta em branco. E tudo leva a crer, inclusive, que o projeto é ilegal porque ele está visando responder ao que seriam despesas correntes. Isso não são informações do Executivo. Nós tivemos que buscar os registros do próprio Banco Mundial, que estão, inclusive, em inglês. Nós fomos obrigados a fazer essa tradução porque o Executivo não disponibilizou nem para a Câmara de Vereadores qual seria o conteúdo, para o que seria voltado esses empréstimos. E pelo que a gente conseguiu perceber dos registros do Banco Mundial e do Senado Federal, imagine a acrobacia que nós precisamos fazer para poder ter informação sobre o nosso município tendo um mandato de vereador. Mas pelas informações, esses empréstimos terão os recursos destinados para despesas correntes e não para despesas de investimento, o que caracteriza claramente um desrespeito à legislação federal. Por isso, são propostas que estão marcadas fortemente pela ilegalidade e, ao nosso ver, o gestor não está cometendo essas ilegalidades por acaso. Nós estamos às vésperas de 2018, digamos assim, do ponto de vista do calendário político, a população tem que se perguntar por que é que o prefeito endivida tanto o município, considerando que esse calendário eleitoral, seus objetivos já declarados à imprensa, né, e o que pode significar o comprometimento das próximas gestões do município e, portanto, dos serviços que devem ser prestados com qualidade à população. Esse empréstimo ajudaria ou iria impactar, no caso, na lei orçamentária anual do município? Bom, a curto prazo ele parece ajudar, mas a médio e longo prazo, como nós sabemos como são constituídos esses mecanismos, se relacionam com essas instituições multilaterais, como é o caso do Banco Mundial, o custo a pagar a médio e longo prazo é altíssimo e às vezes escraviza o próprio poder público que nós estamos passando no país. Agora, justamente isso, se montou um esquema que nós chamamos de sistema da dívida, em que quase metade do orçamento está completamente comprometido com o esquema de pagamento de juros e rolagem da dívida, que para nós é completamente ilegal, mas que está sendo feito a custo do sangue e do suor do povo brasileiro. Está se fazendo um esquema muito similar no município de Salvador também, combalindo a capacidade do município responder às suas obrigações, que já são respondidas de maneira tão, digamos assim, insuficientes. Vereador, esses empréstimos se caracterizam como operação de crédito, como suplementação orçamentária. De que forma isso impactaria na lei de responsabilidade fiscal do município? Bom, a primeira coisa é que quando a gente fala da legislação federal, nós estamos falando disso. Né? A lei de responsabilidade fiscal, nesse aspecto, ela visa garantir
que haja a possibilidade real de saldar os compromissos que foram feitos. E o que o prefeito Assemineto está fazendo ao desrespeitar, por exemplo, o prazo, né, que delimita que tem que ser na própria gestão dele a resolução, né, a resposta ao que foi assumido como compromisso em relação ao endividamento. À medida que ele rompe essa situação, ele está rompendo também a lei de responsabilidade fiscal. Então, né, é algo que de fato é ilegal e vai comprometer com certeza o futuro da cidade em benefício dos objetivos que passam pelo fortalecimento da imagem do gestor como um bom gestor, né, ao nosso ver, com fins eleitoreiros. Em relação à presidência da casa, vereador, o pessoal pretende criar um bloco independente, uma chapa independente, ou vocês vão juntamente com a oposição apoiar o candidato que a oposição escolher? Bom, para nós existe uma tendência grande ao pessoal ter candidatura. As sinalizações que nós estamos percebendo ainda não está muito claro esse tabuleiro, mas nós temos sinalizações de apoio a candidaturas que para nós não representam nenhum tipo de avanço em relação primeiro, a relação com o executivo, que para nós historicamente tem sido uma relação de subserviência. Vários projetos foram votados aqui de maneira atabalhoada, né, e isso tem um papel grande da presidência que concentra poder, ela concentra a possibilidade de encaminhar o processo de debate, principalmente em grandes votações. Então, nós estamos numa Câmara de Vereadores que votou a possibilidade de se cobrar pedágio dentro da cidade, e a população nem mesmo tem informação disso. Então, nós temos esse problema de relação com o executivo de subserviência, tem um problema da relação da casa com a sociedade em geral. Então, a casa ela é fechada para a participação popular. Nós deveríamos ter muito mais mecanismos, mais aberturas para a participação da população, mas o que a gente vê aqui, inclusive, é quando essa participação direta se coloca, como foi o caso do debate sobre o Plano Municipal de Educação, até de agressão física à sociedade. No caso, ali foram educadoras e estudantes que estavam na galeria. Inclusive, esse vereador que vos fala foi agredido fisicamente em função de uma postura truculenta da presidência da casa e de outros vereadores aqui que me agrediram, inclusive fisicamente. Então tem esse problema, tem um problema interno também. Nós precisamos que o orçamento da casa seja aberto para a sociedade e para a própria comunidade interna, para que elementos, situações como, por exemplo, a subcarreira, a que estão submetidos os servidores novos dessa casa, uma coisa cruel, porque para a mesma função você tem remunerações completamente diferentes, não existe possibilidade de progressão, digamos assim, equânime. Então nós precisamos abrir o orçamento para que os servidores sejam valorizados, sejam aqueles servidores novos, sejam os antigos, que têm um conjunto de passivos que também foram rasgados pelas administrações, pelas mesas diretoras e pela presidência, até a forma como esse orçamento é administrado do ponto de vista do que seria o serviço prestado para a sociedade. Por exemplo, nós temos problemas hoje em relação ao funcionamento das comissões, que tem um papel importantíssimo. As comissões não têm apoio nenhum para funcionar do ponto de vista material. Seria muito importante que a gente desse uma prioridade em relação à qualidade do serviço que é prestado aqui, que apesar de todo o esforço dos seus servidores, não encontra realmente um amparo em quem conduz a nossa casa. Por esse conjunto de críticas que eu dividiria nesses 3 blocos, a relação com a sociedade, a relação com o executivo e as relações internas à casa, vai ser muito difícil do pessoal não apresentar uma candidatura para mostrar qual é a sua concepção de intervenção no Poder Legislativo e da relação desse Poder Legislativo com o que está fora da casa.